tempo. E foi em que ano, mais ou menos, desculpa? Ano passado ou Então já estava com a retrasado? vacinação em dia, o Covid já estava bem controlado, certo? Certo. Com certeza foi muito pior da gripe. Os sintomas foram da gripe. Lá atrás a gente passou por aquela fase trágica, muito complicada a Covid. Hoje realmente ela é bem tranquila, tá bom? Agora da gripe, você fica de cama, Nossa, você fica arrastado. Eu fui, na verdade, meu filho pegou, acabou ficando internado, eu fui ficar com ele, e aí comecei a ter os mesmos sintomas que ele. Aí falei, dá pra me testar também? Aí quando testaram apareceu ainda a Covid junto. Exato. Ganhou os dois, né? Então o que acontece? E olha que mulher é muito mais durona com isso. Nós homens a gente não dá conta mesmo não. E mulher tava como? A sua rotina tripla, né? Mãe, apresentadora, profissional e tudo mais, aí ganhou a sua doença também, né? Ganhou a sua influenza. A influenza é a gripe. Certo. Quando a gente pega outros resfriadinhos, digamos assim, que são outros vírus mais leves, eles podem dar o quê? O nariz realmente dá uma escorrida a mais, pode dar um pouquinho de dor de cabeça, pode até dar uma febre mais baixa. Mas você consegue trabalhar, você consegue estudar, você consegue fazer as coisas. Então, isso são resfriados que a gente tem outros vírus mais leves. Rinovírus, adenovírus, por aí vai. Até o coronavírus, antes de chegar na nossa pandemia, coronavírus a gente tem desde a década de 60. Nossa. Tá? Só que era mais leve. Hoje está voltando a ser leve, graças a tudo que a gente conseguiu, inclusive vacinação. A gripe, aí que eu brinco. Quem já teve gripe não fala, tô gripadinho. Porque gripe derruba. Você passa a respeitar mais a gripe. Na verdade, então a gripe é influenza. E a influenza derruba qualquer um, muito mais homem do que mulher, mas derruba qualquer um e sim mata. Ela mata não a gente, mas mata o idoso, o vovô, a vovó, a criancinha menor de 5 anos. Então, por isso que todos precisamos nos vacinar, por sinal, vacinem-se, está no momento de vacinação. Eu já tomei a minha. Exato. Para a gente não só se proteger, para evitar faltar do trabalho, faltar da escola, como também para proteger nossos avós, proteger nossas crianças pequenas. Sem dúvida. Agora, imagina uma pessoa, independente de ser criança, ser adulta, asmática, e pior, um asmático que ainda está naquela cabeça que só tem que usar remédio em crise. Ela não é muito mais sensível à parte respiratória? Com certeza. Ela não está muito mais, com muito mais chance de evoluir com um quadro mais grave, de ser internado, de morrer? Sem dúvida. Então essas infecções são importantíssimas para a gente dar esse alerta para as pessoas se vacinarem e começar a dar atenção também aos seus sintomas. Porque a gente costuma fazer muito mais diagnóstico depois que a pessoa está internada. E não deveria ser assim. Sim. Porque só dela ter saído de alta, ter sobrevivido já é uma vitória. Mas precisava ter sofrido isso tudo. Por isso que programas como esse, eu agradeço mais uma vez o convite, são muito importantes para a gente orientar as pessoas. Mas essa é a nossa ideia aqui, né? Que a gente entenda tudo. Doutor, tem uma pergunta que chegou pra gente, da Tamires. Ela disse que ela tá com uma tosse seca há 1 mês. Mas não tem falta de ar. Isso daí, o que poderia ser, ela pergunta? Tamires, um monte de coisa. Pode ser um monte de coisa. Agora, tá com tosse há 2, 3 dias, tá autolimitante, tá sentindo bem, tudo bem, vamos observar, o tempo seco, poluição, ok. Às vezes um quadro viral mais inicial, que não tem muito o que fazer realmente além de sintomático, começa a passar de 7, 10 dias, espera, já tem que ligar um sinal de alerta. Coisa. 1 mês. Então vai ter que procurar um especialista, porque pode ser desde... a Tamires tem nome de jovem, não deve ser hipertensa, mas tem até medicação de pressão alta que causa tosse. Tem refluxo, pode causar tosse, com muita frequência. E aí, às vezes, acaba indo para pronto-socorro 3, 4, 5 vezes, então um monte de ciclo de antibiótico. Pior o quê? O refluxo. E pior o quê? A tosse. A rinite pode dar tosse, né? Pode. Aí você vai pensar naquele aguinha que vai descendo, tem um gotejamento posterior. Bate ali, dá tosse. Daí irrita a garganta, e a própria asma também pode dar tosse. Então, a questão, a primeira coisa que eu ia perguntar para a Tamires se ela estivesse aqui na minha frente. Tá, faz 1 mês que está te incomodando essa tosse, mas já aconteceram casos do tipo? Costuma acontecer na sua vida todo ano isso? É sempre que você tem esses sintomas respiratórios, tem outros associados, agora não está com falta de ar, mas em outros momentos teve. Então, aí entra a questão de fazer uma bela, a gente chama de anamnese, né? Uma bela investigação, brincar de Dr. House, né? Ficar perguntando tudo, como que é a casa dela, se tem alguma exposição diferente, se mudou até produto de limpeza, para saber se é um paciente que está com quadro agudo ou subagudo, no caso 30 dias não é só agudo, mas é um quadro subagudo que é só naquele momento, ou se não, ela já tem um histórico que nunca foi olhado com carinho. Maravilhoso, doutor. E aí teve a Sandra que disse, ela perguntou o seguinte, achei a pergunta dela interessante, o que é melhor? Eu talvez mudaria para o que é pior, ar-condicionado ou ventilador? A gente queria não precisar de usar nenhum, né? Mas o calorão que fica, como faz, né? Por isso que eu falei, o que é pior, né?
Ventilador é pior. Ventilador é Mas pior? o ar-condicionado pode ser pior. Então, quer uma resposta bem evasiva? Depende. Depende. Brincadeiras à parte. O ventilador, a gente tem que tomar cuidado com a hélice, porque se ela tá suja, e muitas vezes acaba deixando lá e demora um tempo para limpar. Tá com poeira. Aí você vai levando essa poeira para frente. Outra coisa, aqui tá limpinho, né? Mas se de repente, no lugar que vai estar o ventilador para empurrar a poeira, tá cheio de poeira aqui, vai fazendo um tufão para a pessoa. Então o ambiente tem que estar bem protegido nesse sentido, não pode estar muito empoeirado. O ar-condicionado, para calor, é muito melhor, muito mais agradável, você consegue avaliar a temperatura que você vai querer. Só que quando ele pode ser perigoso, quando ele não está com a manutenção em dia. Perfeito. Se a manutenção não está em dia, você pode ter até problemas de fungos, infecções causadas por conta disso. Agora vamos falar, tá com a manutenção em dia. O problema é a pecinha que está atrás do controle remoto. A pessoa que vai lá e coloca o mais gelado possível. E coloca lá 16 graus, exato, né? E aí resseca o ambiente. Isso é ruim para qualquer um. Sim. Pensa nos nossos pacientes que a gente está falando que já tem um grau de sensibilidade maior, como quem tem rinite, como quem tem asma. Isso é pior ainda para eles. Então, se resseca demais o ambiente, isso vai atrapalhar na nossa defesa de entrada aqui dos seios da face e, consequentemente, na parte respiratória pulmonar também. Então, cabe a ideia de deixar, de repente, uma bacia de água no ambiente para ajudar a umidificar. Toalha molhada, Toalha né? molhada. Boa. Tem a questão de umidificador que é muito importante. Eu só fico preocupado que o umidificador, às vezes, as pessoas deixam ligado e esquece. E aí, se passa de 3, 4 horas no ambiente, não é bom, porque pode começar a dar bolor, mofo na parede e pode ser ruim. Tá. No ar-condicionado não acontece isso tanto, porque ele está ressecando ou está umidificando, mas você pode perder. Equilibrando ali. Né? Então, agora não quer errar? Uma bacia de água ali já vai ajudar bastante. Ô, doutor, quais são os exames que se faz para ter um diagnóstico de asma? A pergunta é maravilhosa e é coisa, olha só, que eu tenho falado muito nas aulas, né, para os nossos alunos, e é importante que os pacientes saibam também. Doutor, eu fiz o tal do exame do sopro. O que é o exame do sopro? É a espirometria. Que é Prova isso? de função pulmonar. Um exame que consiste em fazer a pessoa soprar um aparelho, tá? Não é aquele da fisioterapia das bolinhas, não. É um aparelho para você avaliar como está a capacidade respiratória do paciente. Tá. E aí, através disso, você vai ter os valores, os dados para o peso, para a idade, para a etnia, para avaliar qual que vai ser o normal dele, ou esperado dele, e como que tá. Se tá pior, se tá melhor, tá? Isso ajuda muito. Eu costumo brincar que, assim como o cardiologista tem um eletrocardiograma, a espirometria é o nosso eletrocardiograma do pneumologista. Só que, pasmem, se tiver normal, não exclui asma. É mesmo? Um paciente asmático pode fazer esse exame, que é o nosso principal, e pode estar normal. Aí o paciente vem e pergunta, mas doutor, eu fiz o exame, deu normal. E aí, o que faz? House, vamos brincar de Dr. House de novo. Vamos fazer as perguntas. Fazer pergunta bem feita sobre a infância da pessoa, como que é o dia a dia. Então, não tem, mesmo assim, então não vai deixar de fazer o exame? Não, tem que fazer. Então, espirometria é o principal. Hoje em dia a gente tem os exames de sangue, o hemograma, o exame mais simples que a gente tem. Tem um valor ali que chama eosinófilo, não precisa ficar me atendo muito a isso, mas esse valor é muito importante para a gente poder avaliar até riscos potenciais de gravidade, riscos contra alergia. Os exames de alergia nos ajudam muito, como eu falei, é um paciente que tem o pacote completo, né? Sim. Exame de imagem depende do momento, depende da sua suspeita. Não sai pedindo exame de imagem para todo mundo. Claro. Tá? Mas o principal exame para a gente é esse sopro, né? Que é a espirometria. Porém, ele normal não exclui o diagnóstico de asma. A Lourdes mandou uma pergunta aqui dizendo que ela foi diagnosticada com asma e aí o médico passou para ela o comprimido inalatório. Aí ela pergunta se ela tem que tomar sempre ou só nas crises. Gostei. Comprimido inalatório. Vou mostrar já isso aqui agora, hein? Então vamos para cá, doutor. Aqui Que a gente tem um banquetezinho, né? De opções. Nossa senhora. E olha que tem até mais dispositivos hoje em dia, né? Eu costumo brincar que antigamente não era nem legal ser pneumologista, porque não tinha muita opção. Hoje em dia tem muita coisa. Eu sempre ouvi, né, que a bombinha era só para crise. Tem a crise, bombinha e é isso. É o que temos. Não mais. Hoje não é mais isso. Graças ao bom Deus. Então, se